Tem gente aqui que diz, eu nunca me curvei diante de Satanás. De você que pensa, meu filho. Você está de joelho aí num monte de diabos. Os diabos não são seres com chifre. Os diabos são muito agradáveis ou então muito convincentes, muito manipuladores. E o que não falta são adoradores. E é fácil, às vezes, o grito louco de um insano mobilizar uma nação inteira. Basta ver promessa de poder, de fartura, de qualquer coisa que o pessoal embarca. Promessa de liberdades excessivas, ou promessa de diminuir a liberdade, promessa de restringir tudo a costumes restritíssimos, ou promessa de não ter referência mais para coisa alguma, seja o que seja em qualquer dos polos, com a promessa de que você vai ter poder, poder funcional, poder na autarquia, poder na empresa, poder político, poder, você acaba baixando a calcinha ou tirando a cirola. E eu não vou dizer em que posição a maioria fica, mas o diabo diz, olha aqui, todos os reinos do mundo, todos, que Jesus conhecia todos eles, sem ter saído de Nazaré. Eis aqui todos os reinos do mundo. É uma viagem mental, subjetiva. Entra em Roma, vai por todos os lugares da Terra, todas as civilizações que não tinham sido descobertas no ocidente do planeta, tudo que era ignorância absoluta para os humanos, mas para Jesus não, e nem tampouco para o diabo. Tudo isso eu te darei porque me foi dado. O mundo jaz no maligno. Jesus mesmo disse que foi dado a ele é o príncipe deste mundo. Paulo diz que ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E tem muito mais joio no mundo do que trigo. E quando perguntaram a Jesus a origem do joio na humanidade, ele disse, o diabo fez isso. Se tiver um pingo de ganância, cara, isso vai crescer, quando você menos perceber, você está de 4. Eu vejo, por exemplo, às vezes com mulheres gananciosas, que não estão nem aí, nunca amaram de ninguém, não têm vocação materna, nem gostam de crianças. Tem algumas que odeiam homens, estão ficando meio heterofóbicas, mas tem um desejo de viver uma vida de poder e de riqueza, que eu vejo de vez em quando. Nos Estados Unidos eu via muito, era quase normal lá. As pessoas com quem eu namorei, eu saí, diziam, eu tenho uma amiga que está ficando com esse cara, vai casar só porque ele tem não sei quantos milhões de dólares. Aqui em Brasília é muito assim. Você vê gatas lindas, ficando, não são nem sugar daddy. Dão um jeito de casar para herdar aquela dinheirama possível. Tem que ficar de 4 para o diabo, né? Literalmente. Na política, então, meu Deus, tinha que ter um genuflexório no gabinete de um bocado de gente com poder para o sujeito já entrar se ajoelhando, para dar, pegar e levar. Ganância de poder terreno, ganância de fama. Olha o que o pessoal faz de maluquice na internet para ficar famosinho, ou poderosinho, ou divulgadinho. O cara faz as coisas mais ridículas, mais panicosas, do que dá vergonha alheia. Mas ele faz, porque aumenta. Uma pessoa como eu, que fica falando coisa séria, tem que não ter ganância digital, porque senão você vai ficar frustrado. Eu não sei nem como é que aqui no YouTube eu tenho quase 800 mil, e no Instagram também, e lá no Facebook mais de 500 mil, porque eu não ajudo em nada. Não ajudo. Venho aqui falar contra a magia, que vocês amam, contra o marketing divino, que vocês adoram, e contra a ganância do poder terreno, que todo mundo quer aprender. Do que é que os marqueteiros do coaching
vivem de infiltrar em você ganância. Eu tenho ouvido alguns coaches dizendo, olha, eu sou um cristão, mas eu tenho que admitir que o evangelho não ajuda a gente a ficar rico. É preciso ter ganância, é preciso ter coragem de pisar num aqui e no outro ali. Mas você vai porque Deus vai te abençoar. E ninguém ouve a voz do diabo falando nesses aconselhamentos e eu fico perplexo, dizendo, Jesus, o que aconteceu com esses que um dia foram teus filhos ou disseram que eram do evangelho? E eu vejo gente já velha, que sabe muito mais e melhor e que entrou nesse barco por causa da conveniência do poder. E todo mundo sabe que eu sei nomes para valer de tudo que é grupo de A a Z, mas deixa para lá. Eu estou aqui para edificar sobre tudo. E perguntar a você, você tem feito a vontade de Satanás? Essa não é uma pergunta que as pessoas querem responder. Todo mundo me pergunta pela vontade de Deus que está explicitada. Jesus ensinou que é amar, que é perdoar, que é não julgar os outros, que é não desprezar, que é não fazer acepção de pessoas, que é ser íntegro, honesto, que é trabalhar com dignidade para comer um pão de verdade, para ter um coração piedoso, compassivo, misericordioso, generoso, justo, fiel, leal. Essa é a mente de Cristo, esse é o caráter de Deus, essa é a vontade de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Isso vocês me perguntam porque não querem aprender. Mas ninguém chega aqui e me pergunta, escuta, será que eu estou fazendo a vontade de Satanás? E eu digo a você, a maioria está dentro da igreja fazendo a vontade do diabo. Assim como em João 8, Jesus disse para a maioria dos religiosos judeus de Jerusalém, cheios de religiosidade, de Abraão, de Moisés, de lei, disso e daquilo, Jesus disse, vocês são filhos do diabo, vocês têm ódio, vocês são homicidas. Quando vocês não matam fora, vocês matam dentro. São filhos do diabo, são mentirosos como ele, que é o pai da mentira e homicida, mentiu desde o princípio e nunca gostou da verdade. Vocês são filhos disso. Infelizmente, Jesus repetiu de novo isso, por exemplo, em Mateus 23, quando ele disse que a iniciativa missionária dos judeus dos dias dele rodava o mundo tentando fazer gente se tornar judia, cortando a fimose, fazendo a circuncisão, aprendendo alguns mandamentos da Torá e frequentando a sinagoga do lado dos homens e botando a mulher do lado das mulheres. Isso aí era o normal, era o suficiente. Jesus disse, vocês dão a volta no mundo para fazer isso. E quando fazem, o cara fica 2 vezes mais fanático e pior do que vocês. 2 vezes mais filho do inferno, foi o que Jesus diz, do que vocês. Não eram as prostitutas, eram os fanáticos religiosos. Ai, como o evangelho é duro, né? E como ele atinge justamente os presunçosos, que pensam que estão garantidos, mas Jesus disse, e Tiago, irmão dele, confirmou, que o juízo começa pela casa de Deus. Ele ensinou que tem que expulsar os vendilhões do templo, tem que tirar essa nojeira, essa magia, esse marketing de fariseus, fazendo apresentações de natureza moral para Deus, ou sacrificial, ou chegando o mais próximo possível do poder, já chegam assim de bundinha. Para, oi, como vai, senhor? Eu estou aqui, viu? Meu Deus, desculpem a franqueza, mas eu não tenho mais adjetivos. Não tenho, meu português esgotou, meu vernáculo acabou. Para discernir, não, mas para descrever, sim. E você? Olhando para o que está aqui, lendo o que está aqui, me responda no coração com verdade. Será que você não anda praticando as teologias de Satanás?